Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é meio ambiente. Tópicos a serem abordados nesta aula: conceitos sobre preservação do meio ambiente e parâmetros das leis do meio ambiente. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer os conceitos sobre preservação do meio ambiente e a importância de as empresas se comprometerem a executar seus projetos dentro dos parâmetros das leis. Bom, quando falamos de meio ambiente, estamos falando de praticamente tudo que existe. Às vezes as pessoas pensam, meio ambiente é água e ar. Não é simplesmente isso, meio ambiente são as árvores, meio ambiente é só aquilo que tem na natureza. Na verdade, não é só isso. Meio ambiente já diz, é o ambiente em que vivemos, é tudo aquilo que foi criado, é tudo aquilo que existe, é tudo aquilo que é transformado. Então, conceitos importantes. Nós podemos então pensar a Terra dividida em três principais níveis, Três principais sistemas de ser. O mais conhecido, o planeta físico, atmosfera, hidrosfera e litosfera. Isso já foi criado. Isso já desde quando nós nascemos já existe, Tanto a atmosfera, o ar em que respiramos, quanto os rios, os mares e também montanhas e solos. Isso já nos foi dado, de presente. E temos também a biosfera. A biosfera aí tem todos nós seres vivos, os seres humanos e os animais, tanto aqueles que são terrestres, aquáticos, os animais que voam, todos aqueles que sobrevivem sobre a Terra, tudo aquilo que tem vida. E uma terceira divisão, pode ter dois nomes, chamado aí de tecnosfera e a sociosfera, que é um mundo criado pelo homem, com edificações e máquinas, governos e economias, arte, religiões, culturas, toda essa comunidade, tudo aquilo que nós criamos, que nós movimentamos, aonde vamos, todos os ambientes de trabalho, tudo isso é conhecido como tecnosfera e a sociosfera. E nós podemos dizer que está em constante transformação. Principalmente esse último item nosso, ele está em constante transformação. Vira e mexe possuem coisas novas, vira e mexe algumas coisas que existiam, deixam de existir. Então, essa transformação faz com que nós tenhamos que ter muito cuidado com o meio ambiente, porque na maioria das vezes, uma transformação na nossa tecnosfera e na nossa sociosfera depende muito da transformação do meio ambiente. E é importante que eu tome cuidado, pois o meio ambiente, ele nos dá recurso, mas ele pode ter o recurso escasso, ou então um dia pode vir a acabar esse recurso. Como eu faço então para manter a vida, como eu faço então para manter o planeta durante um bom tempo? É preciso pensar no meio ambiente. Não somente eu como pessoa, mas também a empresa em que eu venha a trabalhar. No meio ambiente e o comprometimento das empresas, veja que interessante, existe uma lei chamada Lei de Entropia. É uma lei que, professor, nunca ouvi falar na Lei de Entropia. Realmente, é uma lei que não se divulga muito. Mas veja, é um exemplo de lei física, conhecida pelos físicos como a segunda lei da termodinâmica. É o sinônimo de desordem. O que quer dizer? Quer dizer que essa lei da entropia parece que tudo que nós fazemos, tudo que nós criamos, se nós ao longo do tempo não tomarmos cuidado, vira a lei da desordem. Vou dar um exemplo muito simples para você. Vamos dar o exemplo do teu quarto. Se você chega no teu quarto e ele está totalmente arrumado, só que você chega com pressa, você vai trocar uma roupa. Você já pega aquela roupa que está, deixa ali jogada em qualquer lugar e coloca uma roupa nova. Você não tem tempo para mexer naquela roupa agora e você sai. No dia seguinte você faz a mesma coisa. No outro dia você tira um negócio que estava guardado no guarda-roupa e deixa aquilo em cima da mesa. O que vai acontecendo? Vai acontecendo aquilo que a gente chama de lei de entropia, que é o sinônimo de desordem. Você vai deixando o local desordenado. E com o planeta, nós fazemos a mesma coisa. As empresas, às vezes, elas trabalham num ritmo tão acelerado
e tem que gerar tantos resultados que elas não se preocupam com o meio ambiente. Às vezes também as pessoas, nós vamos jogar o nosso lixo fora. E eu não me preocupo aonde jogar o lixo, eu vou e jogo. Isso vai criando uma desordem. E parece que o ser humano, ele tem por si, por isso que é chamado de lei de entropia, esse sinônimo de desordem. Nós temos por nós mesmos, se não cuidarmos dia a dia da nossa casa, se não cuidarmos dia a dia do nosso ambiente, nós criamos essa desordem. Por isso, esse cuidado tem que ser tomado. Quais os problemas provocados pelo crescimento desenfreado? E esse crescimento desenfreado é o crescimento populacional, esse crescimento desenfreado é o crescimento pelo consumo, é o crescimento das empresas, é o crescimento da internet, é o crescimento de população. Aquecimento global. Aquecimento global não é um assunto que eu acho que ninguém tenha ouvido falar. Acho que todos já ouviram falar sobre aquecimento global, cada vez mais a Terra está quente, cada vez mais a Terra está com temperaturas mais altas e isso pode provocar um problema muito sério, não só para nós seres humanos, mas para todos os seres vivos que habitam o planeta. Isso pode gerar problema com derretimentos de geleiras, é um assunto que nós já estamos mais acostumados a ver. Moradia e saneamento básico precário. Pode ser que na minha e na tua casa tenha sim uma moradia boa, pode ser que tenha sim um bom saneamento básico, mas isso não acontece com toda a população mundial. A população cresce de uma maneira muito grande, as pessoas começam a se instalar e às vezes elas vão para lugares onde realmente não tem um saneamento básico. E aí elas precisam fazer as suas necessidades em locais que às vezes ficam a céu aberto. Isso pode gerar uma série de doenças. Contaminação e exploração dos oceanos. A exploração dos oceanos está de uma maneira muito desenfreada também, né? O oceano ele é rico em peixes, é rico em alimentação e ele está sendo explorado de uma maneira muito desenfreada. E a contaminação, afinal, boa parte do lixo está sendo jogada aonde? Nos oceanos, porque ele é muito grande. Então as pessoas acham assim, podemos jogar o lixo, é só um pedacinho, é só um pedacinho. E deste pedacinho, lembra da lei da entropia? Eu causo uma desordem. Então ele está ficando muito contaminado, o que acaba contaminando peixes, o que acaba contaminando todos os animais marinhos. Além da água também, que acaba sendo contaminada. Degradação dos solos agricultáveis. Solos agricultáveis são aqueles solos em que eu planto e ele nos dá algum alimento. Ele pode ser uma árvore ou pode ser uma árvore frutífera, mas ele nos dá algum alimento, soja, milho e etc. Quando eu contamino esse solo, eu não faço com que nada tenha mais ali, ou então que os alimentos venham contaminados. Isso é muito ruim. Nem todo solo ele é agricultável. Nós moramos no Brasil e estamos muito acostumados com o solo agricultável, mas isso não acontece no mundo inteiro. Existem diversas partes do mundo, aqui no Brasil também, mas existem diversas partes do mundo em que você planta e nada nasce. Nós fomos abençoados e aqui tudo que a gente planta nasce e se desenvolve. Porém, com essa degradação dos solos, isso tende a diminuir. E a destinação dos resíduos, que é o lixo. Cada vez mais temos que pensar em reciclar o nosso lixo. Cada vez mais temos que pensar que tudo aquilo que nós temos precisa ser reciclável, ou parte daquilo. Eu não posso simplesmente jogar dentro de um saquinho, jogar fora e acabou. Imagina, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas hoje no planeta. Se todas as pessoas e empresas fizerem dessa maneira, para onde vai todo esse lixo? E além disso, como que nós vamos produzir tudo novamente? Então, este lixo, temos que saber que boa parte dele pode ser reutilizável. E isso é importante para que o meio ambiente consiga se sustentar por mais algumas décadas ou mais alguns anos. Mais alguns problemas provocados pelo crescimento. Destruição da camada de ozônio. Destruição da camada de ozônio faz com que a Terra fique mais aquecida,
faz com que os raios ultravioletas entrem de uma maneira mais forte, prejudicando a nossa saúde, prejudicando a nossa pele, prejudicando aí, para algumas pessoas até algumas doenças mais sérias. Então, tudo isso se dá pela poluição do ar. Perda da biodiversidade. Então, essa exploração grande que é feita no planeta Terra faz com que diversos animais começam a perder espaço. A perda da biodiversidade, né, está muito ligada ao sumiço de alguns animais. Alguns animais extintos, alguns animais que existiam agora não existem mais, justamente porque às vezes eles se alimentavam ou eles moravam em certa região e a gente tirou essa região deles. Eles não têm para onde ir, eles não têm como se alimentar e aí você começa a destruir, você começa a diminuir uma biodiversidade e que isso pode gerar um problema muito sério, porque pode gerar um problema que a gente chama de problema em cadeia. Quando você diminui de um lado, acaba diminuindo do outro, e do outro, e do outro, e a hora que as pessoas forem ver, elas causaram um problema muito sério por causa da diminuição dessa biodiversidade. Poluição do ar. E a poluição do ar, a maioria das pessoas que moram em grandes centros conseguem perceber devido ao grande número de carros, devido ao grande número de empresas, e essa poluição do ar faz com que a nossa saúde seja muito prejudicada, e isso a longo prazo pode causar problemas muito sérios. E a superpopulação mundial. O mundo hoje é o mundo mais populoso que já se viu, nós já passamos de 7 bilhões de habitantes e está ficando cada vez mais difícil alimentar todas as pessoas, está ficando cada vez mais difícil ter moradia para todas essas pessoas, ter saúde para todas essas pessoas, ter saneamento básico. Então, esses são os problemas provocados. E cada vez mais estamos utilizando o meio ambiente para tentar suprir todos os problemas e todos os anseios das pessoas que vivem no planeta. Falando sobre a água, e especificamente a água, por que tem que se tomar muita atenção com a água? Porque a água é a fonte de vida. Todos nós sabemos que nós dependemos de água para sobreviver. Então a água é um item importantíssimo no meio ambiente. Mas quais são as ações que podem contribuir para diminuir a poluição da água? Vamos lá. Reciclar a água industrial. Diversas empresas, sim, precisam utilizar um número excessivo de água. Sim, porque faz parte do teu ramo de negócio. Mas não pode simplesmente usar essa água e jogá-la fora. Não, é interessante que se recicle essa água, que se reutilize essa água. Ela não pode simplesmente passar e acabou. É interessante que essa água seja reciclada. Grandes empresas, dependendo do teu ramo de negócio, utiliza litros e litros e litros de água por segundo. É importante se reciclar essa água para que possa ser utilizada novamente. Diminuir o desperdício. Quando falamos em diminuir o desperdício, não podemos falar aqui só de empresas, podemos falar também das nossas casas. A diminuição do desperdício está em cada um. Diversas vezes as torneiras ficam abertas, diversas vezes as torneiras ficam pingando, diversas vezes eu utilizo água de uma maneira desenfreada. Por quê? Porque ela está sempre ali. Mas é importante saber, um dia ela pode acabar e a água é importantíssima para a saúde. Então, diminuir o desperdício pode dar uma longevidade às nossas represas e fazer aí com que não tenha nenhum problema sério no futuro. Não jogar óleo de carro nos esgotos. O óleo de carro nos esgotos, ele prejudica e prejudica muito. Por quê? Porque às vezes o esgoto, você está utilizando uma água em que essa água pode ser reciclada. Só que a partir do momento em que você joga óleo de carro neste esgoto, aí você contamina toda a água e não tem mais o que fazer. Utilizar detergentes biodegradáveis, eles agridem menos o meio ambiente e já existem diversos tipos de detergentes desses que são biodegradáveis, vendidos no mercado, nos supermercados. Evitar esguicho de água aberto, e aí nós voltamos lá naquele item onde está escrito diminuir o desperdício. Era muito comum antigamente
quando você vai lavar uma calçada, quando você vai lavar um carro, quando você vai lavar um quintal, enquanto você está varrendo, a água está saindo. E você está varrendo ali, você está colocando um produto e a água está escorrendo. Hoje é muito importante evitar isso. Vamos tentar usar a água somente para o que precisa. Vamos usar um balde, desligue a torneira. São pequenas ações, mas que se todos os seres humanos dessa terra fizerem essas pequenas ações, tanto os seres humanos quanto as empresas, isso vai melhorar e muito, principalmente a utilização da água e que a gente tenha água para a vida toda. E como um último tópico, podemos aqui evitar usar fertilizantes, herbicidas e pesticidas tóxicos líquidos em sua casa. É interessante evitar este tipo de coisa porque isso também contamina e contamina muito a água. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre meio ambiente. Espero que tenham gostado. Frequentem nossas redes sociais e até a próxima.